Olá, olá! Vamos em frente. Hoje é 7 de agosto de 2020. Confira as principais notícias desta sexta-feira. Dia dos Pais será diferenciado em tempos de pandemia. Lei Maria da Penha completa 14 anos e ainda são grandes os desafios na garantia dos direitos da mulher. Maranhão ainda se destaca no trabalho escravo e esta semana trabalhadores foram flagrados em situação análoga à escravidão. Veja ainda a avaliação do setor produtivo sobre a proposta da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas e mais um minuto. Como é que você está? Tudo bem? A gente espera que sim. Fica aqui na torcida para uma sexta-feira cheia de paz e de muita saúde para você e para a sua família. Você que nos dá a honra da sua audiência em todo o estado e acompanha o nosso Bom Dia Maranhão, o telejornal mais tempo está no ar na TV Maranhense. Viu? Para nós é um motivo de grande alegria, aqui em nome de toda a equipe do Sistema Difusora, saber que você está aí acompanhando a nossa programação e vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação. A informação não para aqui no Bom Dia e a gente faz junto quando chega o primeiro impacto às 8 horas da manhã. Continua a informação, claro, aqui no SBT para você, tá? Uma lei que é um marco na defesa do direito das mulheres completa hoje 14 anos, uma data importante. Na região tocantina, um dos centros de acolhimento de mulheres registrou alta em relação ao ano passado, o que comprova que elas estão denunciando e que, infelizmente, a violência continua e precisa ser combatida. Vamos ver na reportagem. A violência doméstica ainda é difícil de denunciar e, para muitas vítimas, conseguir até mesmo falar sobre o assunto é assustador. A lei também é sinônimo de amparo. Na verdade, a gente está colhendo os frutos, da década de 70, quando o movimento feminista começou a lutar para visibilizar a questão da violência e dos feminicídios que aconteciam na época, e que na maioria dos casos os assassinos eram julgados e absolvidos. Muitas vezes o processo é demorado, mas após esse atendimento, a mulher pode ser acompanhada também pelo CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Este ano, o CRAM já atendeu 236 novos casos, um número superior a 2019. Segundo o centro, o aumento é resultado da coragem das mulheres em denunciarem as agressões. Nós temos uma rede praticamente completa, agora a gente está partindo aí para um novo desafio, que é buscar a implantação do centro de responsabilização do agressor, homem autor de violência. Então, a gente tem buscado concluir, ou pelo menos ampliar, essa rede para que essas mulheres tenham mais condições de sair. A violência não é somente física, mas também de natureza psicológica, patrimonial, sexual e emocional. Para que a gente possa, de fato, coibir, e a gente possa viver numa cidade onde o índice de violência contra as mulheres seja ínfimo, é necessário que os homens e as mulheres mudem de comportamento. Que os homens compreendam que eles não têm o direito de decidir sobre a vida das mulheres, as mulheres não são propriedade deles. Quando a gente trata de violência, as pessoas ainda julgam demais. É preciso que a gente deixe de julgar e passe a ajudar. O caso de ontem é um caso claro disso. Quando você se compromete com o outro, você ajuda. Não custou nada ligar para a polícia, não custou nada informar a violência, mas custou a vida daquela mulher, que a gente poderia estar hoje tratando de um feminicídio. Existe a rede de proteção, mas o fato é que é preciso avançar ainda na garantia de fato de direitos das mulheres em relação à própria Lei Maria da Penha. Um avanço significativo, não só no Brasil, não, no mundo inteiro. Uma lei que é um exemplo para todo o país. Mas existem gargalos que precisam ser resolvidos. A gente vai passar o ano inteiro aqui falando sobre isso e tem que falar mesmo, né? Mudar essa cultura, é aquilo que na reportagem ficou claro, é fundamental. Mas existem mecanismos, inclusive institucionais, que precisam ser aprimorados em relação ao judiciário, a participação do Estado, políticas efetivas para que seja amparada essa mulher de todas as formas. É um direito, não é um favor, não é uma garantia de direito. As mulheres têm esse direito e a gente precisa continuar todo dia batendo nessa tecla aqui, falando sobre o assunto. Mas a data hoje é um marco importante, esses 14 anos da Lei Maria da Penha. Agora nós vamos falar de um outro grande desafio, o combate ao trabalho escravo. O Maranhão continua como um dos líderes, infelizmente, dessa atividade em todo o país. Vamos ver.
Em 2019, foram resgatados no Maranhão, em média, 60 trabalhadores em situação análoga à escravidão, 18 neste ano. O estado é um dos líderes no ranking nacional de trabalho escravo, perdendo apenas para o estado do Pará. E devido a essa dimensão territorial, rural, grande parte, né, desse resgate, né, de trabalhos escravos, ele está precedido do trabalho rural. Isso não quer dizer que o trabalho escravo seja só rural, tem o trabalho urbano. Inclusive, esse ano agora de 2020, a gente já teve resgate aqui na capital de São Luís, de trabalho escravo. Então, esse também tem a prática de trabalho urbano. Essa semana, 5 maranhenses moradores do município de Timbiras, distante de São Luís, 308 quilômetros, foram resgatados em Tuporanga, município de Santa Catarina, por meio de uma operação batizada de Cebolinha, nome dado porque trabalhavam em uma plantação de cebolas. A operação foi um conjunto de esforços da Polícia Federal, Defensoria Pública da União e do Ministério Público do Trabalho. Dentro do trabalho análogo ao escravo, isso é uma prática comum dessas pessoas que ficam aliciando os trabalhadores no interior, com carro de som, que foi o que aconteceu em Timbiras, né? Com promessa fácil em outro estado. E isso aí já incorre a um crime, né? Porque quando se trata de trabalho escravo, você não está caracterizando uma infração trabalhista, e sim um crime, né, que está previsto lá no artigo 149 do processo civil. De acordo com a Superintendência do Trabalho aqui do Maranhão, o produtor rural se prontificou em pagar todas as despesas trabalhistas e de passagens para o retorno dos maranhenses. Eles chegaram aqui nesta quarta-feira. Trabalhadores, para ser transportados para outro estado, precisam passar pela superintendência, o que não ocorreu com esses trabalhadores encontrados no município de Ituporanga. Para você levar essas pessoas daqui para outro estado, ele tem todo um protocolo a ser cumprido. Então, ele tem que a relação dos trabalhadores, a documentação dos trabalhadores, que ele tem que dar entrada na Superintendência do Trabalho para, de posse dessa documentação, fazer o transporte desses trabalhadores. É uma situação complexa, gente, não é fácil não. Inclusive, o Ministério do Trabalho, você sabe, sofreu um abalo considerável nos últimos anos em relação à fiscalização. Os auditores do trabalho têm muita vontade em fazer, são profissionais, mas nem sempre a estrutura dada é adequada para se flagrar, por exemplo, situações como essa. A legislação precisa avançar no sentido de combater efetivamente esse trabalho, para que não sejam reincidentes esses que cometem atos dessa natureza, para que dê um exemplo de fato e que a gente acabe com essa situação. É verdade também que a situação social das pessoas, né, a situação econômica do Estado, as oportunidades do Estado, quanto mais oportunidades você dá a essas pessoas, menos vulneráveis elas ficam para sair da sua cidade e se submeter a situações como essa. É claro que quando saem do seu município, elas saem imaginando acreditando naquela promessa, né, de um trabalho, de uma atividade profissional, e na verdade o que a gente vê é isso, é exploração, é escravidão, o que não é permitido por lei, inclusive. Mas é preciso avançar nessa direção. Nos últimos anos, as políticas públicas têm avançado no sentido de contemplar, inclusive, essas regiões que são atingidas diretamente por essas pessoas que fazem essa captação dos trabalhadores, mas é preciso avançar e a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Hoje o Maranhão, como você viu na reportagem, perde apenas para o estado do Piauí em relação à exportação lamentável desse tipo de mão de obra que é análoga à escravidão e não condiz em nada com os nossos tempos. Aliás, nada justifica uma situação como essa. As situações são terríveis. A gente vê as fotos, vídeos, imagens toda semana das situações degradantes que são submetidos esses trabalhadores aí nessas fazendas, nessas atividades que eles são chamados a trabalhar, entre aspas, né? Bom, é hora de falar de saúde. A gente vai conferir os números da Covid-19 no Brasil e no Maranhão. Quem tem informação para nós atualizada é a repórter Nice Ribeiro, que está conosco. Nice, bom dia, boa sexta-feira para você. Obrigada, Adalberto, para você também, para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Um excelente dia, uma ótima sexta-feira, né? Falando agora dos casos da Covid, aqui no estado do Maranhão, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.606 novos casos. A distribuição desses casos ficou da seguinte forma: na Grande Ilha, né, que São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, foram contabilizados aí 110 novos casos. Lá na cidade de Imperatriz, 21 novos casos, e nas demais regiões
regiões, no interior do estado, foram novos 1.475 casos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Isso tudo totaliza aí, desde o início da pandemia, 127.065 casos da Covid-19 aqui do estado do Maranhão. 7.765 são casos ativos, ou seja, pessoas que estão no momento com a Covid-19, 116.180 já se recuperaram do coronavírus. Infelizmente, 3.120 óbitos foram registrados aqui no estado e nas últimas 24 horas foram contabilizados 17 óbitos aqui no estado do Maranhão. Desses óbitos contabilizados, que não necessariamente aconteceram nas últimas 24 horas, a gente lembra que esses casos foram só confirmados nas últimas 24 horas, mas são de semanas anteriores, dias anteriores. Nas últimas 24 horas, nenhum óbito foi registrado pela Secretaria de Estado da Saúde. E aí, desses óbitos, eles aconteceram no interior do estado. Nenhum deles foi registrado aqui na Grande Ilha, né? São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Esses óbitos aconteceram nas cidades de Axixá, Alto Alegre do Pindaré, Bacabal, Bom Jardim, Chapadinha, Conceição do Lago Açu, Grajaú, Matões, Santa Luzia, Pastos Bons, Rosário, Santo Antônio dos Lopes, Timon e também Açailândia. Essas foram as cidades onde aconteceram os óbitos contabilizados aí nas últimas 24 horas. Agora, falando da situação do Brasil, Adalberto, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados desde o início da pandemia, 98.493 mortes em todo o país. Desde ontem, as secretarias de Estado de todo o país contabilizaram aí 1.237 novos óbitos, contabilizaram. Ainda há 3.544 óbitos em investigação em todo o país e o número acumulado da doença aqui no Brasil chegou a 2.912.212. Nas últimas 24 horas, o painel aí do Ministério da Saúde recebeu a notificação de 53.139 novos casos de coronavírus em todo o país e é por isso que a gente não cansa de reforçar todas as medidas de segurança, de higienização, para que as pessoas se conscientizem de que ainda é necessário. Adalberto? É verdade, é preciso ficar atento, sim, ainda estamos no período de pandemia, Nice está certíssimo. Obrigado, Nice, pelas informações. Nice Ribeiro trazendo informações, atualizando a gente sobre os números da Covid no Maranhão e no Brasil e você participando com a gente pelas redes sociais, né? Pessoal participando com a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram também, você vai dizendo qual bairro que você está em São Luís, qual é a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia, tá certo? Você vai participando com a gente vai registrando aqui a sua participação. Estou no Facebook aqui com a Clara Miranda, também o Augusto Santos ligado com a gente lá em São Paulo, pessoal participando aqui, fora aqui do Maranhão também, do nosso Bom Dia nessa manhã de sexta-feira, gente. Daqui a pouquinho o Silva Alves vem aí para atualizar os números de segurança. A Diogo Tri vai falar de política comigo. Um abraço para a Giane Silva Sakamoto, está com a gente. José de Ribamar Souza, o Matheus Silva, Daniela Miranda está com a gente também, o Oécio Souza, muita gente nas redes sociais acompanhando o Bom Dia Maranhão. E a gente vai continuar falando de saúde, porque na semana de controle à leishmaniose, especialistas estão dando um alerta, sobre os cuidados para evitar a doença, que afeta animais e até seres humanos. Em 2017, foram confirmados no Maranhão 769 casos da doença. Em 2018, foram 683 casos, 11% a menos que o registrado no ano anterior. Já em 2019, a queda foi mais acentuada, 42% a menos de notificações de leishmaniose no estado. A gente tem fatores ambientais que podem implicar na redução do vetor, por exemplo. Mas, de fato, os municípios hoje estão muito mais sensíveis à doença, sensíveis que precisam realizar ações de combate e controle dessa doença, é o que a gente vem verificando nos últimos tempos, Entre janeiro e julho desse ano, já foram contabilizados no Maranhão 136 casos de leishmaniose. Diferentemente do que muita gente pensa, o cão não é o agente transmissor da doença. O animal funciona como uma espécie de reservatório. O vetor, ele pica um animal positivo, e aí a gente tem o cão, que é o principal reservatório, mas a gente tem outros reservatórios também. E após picar esse animal positivo, ele pica o ser humano transmitindo a infecção. Em humanos, a leishmaniose pode desenvolver vários sintomas: febre, fraqueza, emagrecimento, anemia,
palidez, problemas respiratórios, diarreia, aumento do baço e do fígado, entre outros. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a cada 100 pessoas que adoecem no Brasil, pelo menos 7 acabam morrendo por complicações da leishmaniose. O diagnóstico tardio e o tratamento recomendado não realizado são alguns dos fatores que contribuem para essa taxa de letalidade. Hoje, o que influencia a nossa taxa de letalidade no Brasil e no estado do Maranhão é a relação de pacientes que têm dupla infecção, ou seja, que têm co-infecção com alguma outra doença. Aqui, no caso, é a co-infecção com o HIV. Então, são pacientes que precisam de um cuidado especial e precisam de um tratamento acompanhado para que não possam evoluir a óbito. Você ligado no Bom Dia em todo o estado do Maranhão, a gente só agradece essa audiência que só cresce aqui no Bom Dia, você acompanhando a nossa programação nessa sexta-feira. Vamos mudar de assunto? Esse ano, uma das datas mais celebradas também vai sofrer aí adaptações, não poderia ser diferente, não é? O Dia dos Pais será realmente, de fato, diferenciado, mas o carinho dos filhos, olha, isso não muda. A data desse ano também vai ser marcada pela lembrança daqueles que perderam a vida durante a pandemia. O Dia dos Pais é uma data que representa alegria e é regada a festas e muito amor. Mas, devido à pandemia do novo coronavírus, as comemorações deste ano serão diferenciadas. Todos os anos, os pais costumam receber o carinho e dedicação dos filhos. Na casa desta técnica de enfermagem, mesmo com a pandemia, o pai será lembrado com mimos. Quem sabe um almoço, como eu moro com meu pai, né? A gente já convive junto, então vai ser mais fácil. Aos 68 anos, seu Antônio é pai de 4 filhos e tem um neto. É ciente dos riscos da Covid-19 e, mesmo sem festa, garante que terá comemoração em família. Se for só a família, tem, né? Só a família, não tem dos outros vizinhos, porque ninguém pode abraçar ninguém, né? Só a família pode. A família pode, a família é a família, né? Não tem jeito. A pandemia mudou tudo em todo o mundo. E por causa da Covid-19, o Dia dos Pais para o vigia José Medeiros não será o mesmo. Se comemora-se o Dia dos Pais. E como a gente acabamos de perder o nosso ente querido, então ficou esse vazio nesse dia. Essa professora também perdeu o pai há poucos dias. Não vai poder dar presentes nem um abraço, mas na escola onde trabalha, junto a outros colegas, está organizando uma comemoração remota para os pais dos alunos. É um momento que a gente não vai estar podendo fazer essa festinha na escola, oferecer para os nossos pais. Então a gente já combinou para fazer essa festa no sábado, né, onde os professores vão manter a distância, ficar à frente à escola, com as frases, com a homenagem ao Dia dos Pais, para que não passe em branco. Pai é para sempre e não pode ser esquecido. Mesmo em tempos de pandemia, é possível fazer com que eles se sintam privilegiados e amados. Você vai mandando para a gente também aqui para a Difusora o WhatsApp, né? Você vai mandando a foto do seu pai, a sua com o seu pai, que a gente vai divulgar aqui também na nossa programação. Tá bom? Nesse período de pandemia, a distância, mas claro que esse carinho, o respeito, a admiração, isso aí, claro que não vai faltar nesse Dia dos Pais também. É hora de conferir o nosso Giro de Notícias. O plenário da Assembleia Legislativa do Estado aprovou na sessão desta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que altera a Constituição do Estado para dispor sobre o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que passa a vigorar por tempo indeterminado e em caráter permanente. Aprovada por unanimidade, a PEC seguiu para a promulgação. Os 849 apenados que foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais devem retornar na próxima terça-feira para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas e, caso contrário, serão considerados foragidos. Eles deixaram o presídio na manhã da última quarta-feira por determinação assinada pelo juiz da primeira vara de execuções penais da comarca de São Luís. Os apenados foram autorizados a sair das unidades prisionais para visita aos seus familiares para o Dia dos Pais, porque preencheram os requisitos dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Com a retomada gradual dos serviços de reabertura de bares e restaurantes, artistas pedem a liberação de apresentações culturais ao vivo. Na última quarta-feira, integrantes de grupos se encontraram com o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, para apresentar pedido de retomada de eventos culturais em bares e restaurantes. O pedido deverá ser avaliado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Estado do Maranhão.
A Caixa Econômica Federal vai manter os pagamentos do FGTS emergencial, mesmo com o fim da validade da medida provisória 946, na última quarta-feira, que permitiu o saque do benefício. O banco informou que, mesmo com a perda da validade da medida provisória, que deveria ter sido votada terça-feira, o programa vai continuar acontecendo. Um novo projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional para regulamentar o saque emergencial. No próximo bloco nós vamos falar de segurança. Vem aí Silvan Alves atualizando os principais assuntos para você ligado aqui no Bom Dia. Não perca. Você vai ver imagens do trânsito na capital maranhense em tempo real também nessa sexta-feira, já depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. Já voltamos, são 7 horas e 23 minutos. Como é que será que está o trânsito nessa manhã na capital? Hoje é sexta-feira, final de semana está chegando. A gente começa pela área Itaquibacanga. As imagens são em tempo real e a gente mostra aqui, para você. Monitoramento feito pela SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E a gente começa mostrando a área Itaquibacanga com um bom volume de trânsito nesse momento, nos dois sentidos, em especial no sentido centro. Você vê a pista da esquerda, muitas motos, muita gente se deslocando para o centro nessa manhã. E o sol onde está, hein? Lá em cima, já brilhando forte, o calor aperta nessa época do ano. É assim. Olha só quanta gente saindo da área Itaquibacanga. Gancharia, Anjo da Guarda, Vila Embratel, enfim, Vila Isabel, é a área do Bueno aí, rapaz. Muita gente se deslocando, Vila Bacanga, que mais, Bueno? Gapara, olha aí, ó. Bueno sabe tudo. Um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação na área Itaquibacanga, tá bom? O trânsito está fluindo, mas, gente, olha, não há lentidão aí nesse ponto e não há informação de nenhum acidente também nesse ponto. Onde também não tem acidente é na ponte Bandeira Tribuzzi, olha aí, ó. Carlos Cunha, ponte Bandeira Tribuzzi, você vê sentido centro, pista da direita, no sentido Bacanga, pista da esquerda, mas já com um volume intenso nessa manhã. Você percebe nas imagens, muita gente se deslocando nessa sexta-feira na capital maranhense. O ritmo, o pessoal está dizendo que está muito parecido com aquilo que estava antes da pandemia, né? Muita gente já se deslocando, mas aí está imagens em tempo real do trânsito. Mais um ponto, vou mostrar para você, vem comigo. A Avenida Guaxinduba agora é uma das principais avenidas da cidade, é para lá que a gente vai agora. Aí está a Avenida Guaxinduba, no centro da cidade, ela é importante ali, né, que é aquele entroncamento ali para a área da Praça Deodoro, enfim. Tem ali o Parque do Bom Menino também, que está em reformas, vai ser entregue brevemente. Você vê aí a descida das Cajazeiras, muitos ônibus aguardando ali a abertura do semáforo. Praça da Bíblia já foi entregue, né? Foi entregue essa semana, agora já foi entregue e já está uma verdadeira beleza a Praça da Bíblia aí, pertinho desse ponto que a gente está mostrando para você. Não há informação de acidentes nesse momento, ainda bem, graças a Deus. Olha que imagem bonita, gente. Olha como é que está a maré. Olha o sol brilhando aí. Que bonita essa imagem, hein? Estamos na Avenida Beira-Mar, aí na ponte do São Francisco, a ponte José Sarney, com 2 pistas liberadas no sentido centro, uma liberada no sentido contrário. Olha, tem eu pensei que era um caminhão parado aqui, ó, de frete. Você está vendo no cantinho da imagem, mas é porque ele está aguardando a abertura do semáforo aqui, ó. Já seguiu. Boa viagem para você e boa sexta-feira. 2 pistas no sentido centro e uma pista no sentido São Francisco. Portanto, a nossa produção confirma que não há lentidão nesse ponto também e o trânsito vai fluindo normalmente. 7 horas 26 minutos, 7h26, você ligado aqui no Bom Dia. Nessa manhã de sexta-feira, estamos juntos aqui na TV Difusora. Olha, a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal que apura o superfaturamento na compra de respiradores nos municípios de Santa Rita, Bacabeira e Miranda do Norte. Durante a operação, a Polícia Federal confirmou que 2 pessoas foram presas, a secretária de Saúde de Miranda do Norte e o secretário de Saúde de Bacabeira, e não a secretária adjunta de Saúde de Bacabeira, conforme nós divulgamos ontem. Por isso, nós pedimos desculpas aí pelo equívoco em relação à divulgação que foi feita ontem. A gente não tem nenhum compromisso com o erro, pelo contrário, estamos aqui para fazer o devido reparo em relação a situações como essa que, claro, podem acontecer. Nós vamos agora falar, gente, de segurança com Silvan Alves. Comigo, Silvan, que apresentou o Bandeira 2 aqui na Difusora logo cedinho, já está aqui chega antes das 6 da manhã, ele e sua equipe, Sacramento, né? Chega todo mundo aqui cedinho, na madrugada já chegam juntos aqui na emissora, todos os nossos colegas. Bom, é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a situação de um ônibus aqui na capital que foi vandalizado, gente. Silvan, que situação complicada, hein? Realmente, Adalberto, e veja só, ninguém entendeu a razão, o motivo que o indivíduo teve para
dar uma pedrada no ônibus quando ele trafegava ali pela Praça da Bíblia, ali na região central da cidade. Olha o tamanho da pedra. Qual é a linha? Essa linha do Bequimão, Bequimão e Paz. Olha o tamanho da pedra que ele atirou pela janela, né, estilhaçou os vidros. Ainda bem que não tinha passageiro sentado na direção onde ele atirou a pedra. A situação poderia ter sido mais grave, né? Isso, pois é. O motorista disse que também não entendeu, ele disse que não houve nenhum problema, que justificasse, ou tenta, quem sabe, que nada justifica, né? O cidadão delapidar o patrimônio e colocar em risco a vida das pessoas, porque você imagina, ele poderia ter matado uma pessoa dando uma pedrada como ele deu aí no ônibus. Ele não foi identificado, a ocorrência foi registrada lá no plantão central ali da Rua do Norte, que é o plantão que corresponde a essa área da região central da cidade. Lamentável, hein? Sobre todos os aspectos, a gente condena, claro, atitudes como essa, você viu aí nas imagens. 3 homens foram presos e uma submetralhadora foi apreendida em poder de integrantes de uma facção criminosa que atua na Vila Alcione, no município de São José de Ribamar. Submetralhadora, ou seja, equipamento de guerra. Sim, sim. Essa é a 4ª submetralhadora que é encontrada aqui na região metropolitana. E a maioria desses armamentos aí, e tem uma pistola .40, que é de uso exclusivo das forças de segurança, esses armamentos aí, eles geralmente estão em posse dessas facções criminosas. Há um cuidado todo especial com essa questão da Vila Alcione Ferreira, que fica na área do município de São José de Ribamar. Há dias atrás, você lembra que a polícia fez uma incursão lá com mais de 200 policiais, mais helicóptero, cumpriu 18 mandados de prisão, busca e apreensão. E aí, essa semana já mataram lá um adolescente, um confronto lá, eles trocando bala. E aí ontem a polícia recebeu a informação de que eles estavam entrincheirados no Matagal e invadir de novo a Vila Alcione Ferreira, né, com todo esse armamento aí. A polícia foi lá, o GTM, Garra, o pessoal do 13º BPM conseguiu prender 3 indivíduos, dentre eles o chefinho, como ele é conhecido, que é indivíduo de facção, e lá na casa do chefinho, quando eles fizeram a prisão dele lá no Matagal, ele foi na casa dele e lá dentro de uma bolsa estava escondida lá aquela submetralhadora lá que a polícia fez a apreensão. Os 3 foram levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. Você tem uma ideia, ali são mais de 50 munições, né, que também foram apreendidas aí com esses indivíduos aí. Que coisa, né, Silvano? Realmente pesado e tem que tirar mesmo. Uma operação como essa tem que ser elogiada, destacada e tem que ser constante. Sim, né? sim, constante. Com certeza. Silvano, bom final de semana para ti. Até segunda-feira. Até a segunda, pois é. Vamos ficar em casa na medida do possível. Com tranquilidade. Bom fim de semana, pessoal. Obrigado, Silvano. É o nosso Silvano. Feliz Dia dos Pais também, hein? Também, com certeza. Chegou o dia. Chegou o dia. Parabéns. Parabéns também. Nosso Silvano Alves aqui que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, hein, gente? Olha, bom saber que você está acompanhando a nossa programação em todo o estado, ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de sexta-feira. Estamos juntos. Um abraço a você que está com a gente acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Quem está com a gente acompanhando? Giane está acompanhando com a gente. Denise também. Núbia ligada com a gente na nossa programação. E o Francisco. E a Iraneide também está com a gente lá no Facebook. Muita gente participando, se aproveita e compartilha com os amigos. Né? Informação nunca é demais, mas logo cedo, começando o dia com muita informação, por que não? A gente agradece você que não só acompanha a nossa programação nas plataformas digitais, mas também compartilha com os amigos. A gente vira a chave agora para falar de política. Quem está comigo agora aqui é o nosso colunista de política, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, vamos falar de política nacional primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que fez o possível e o impossível para evitar mortes por Covid-19. Ele falou isso ontem, Adalberto. Mais uma entrevista dele, né? Ele fez um panorama, um retrospecto, diante do contexto da assinatura do MP, em que vai aí o governo brasileiro vai adquirir as vacinas, né, da Universidade de Oxford, ali da Inglaterra, e essa MP foi assinada. E diante disso ele fez um pronunciamento, um retrospecto, uma análise da pandemia no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro primeiro avaliou que ele não podia fazer nada, né, não podia fazer nada, quando a gente chega amanhã, Adalberto, algo em torno de 100 mil mortes no país por Covid-19, e disse que não tinha como fazer porque não tinha vacina, né? É como se só a vacina resolvesse o problema, mas poderia ter tomado medidas mais duras, né, Adalberto, de proteção, de restrição em relação ao Covid-19. E ele elogiou o atual ministro da Saúde, o Pazuello,
disse que ele faz um bom trabalho, voltou a fazer duras críticas ao ex-ministro que saiu, que deixou o cargo, disse que ele passou a virar comentarista, não é? E que é candidato às eleições de 2022. E, além disso, Adalberto, ele também fez, o presidente da República, um retrospecto aí do início da pandemia, disse que ninguém morreu porque não tinha, né, por falta de UTI, por falta de equipamentos, e até foi corrigido pelo próprio ministro da Saúde, né? Depois ele voltou atrás, o presidente. É claro que no começo a gente soube aí, Adalberto, que uma busca de respiradores, né, para ajudar, aí vários estados ficaram sozinhos, na verdade, importante destacar isso. Vários governadores não tiveram ajuda do governo federal. Por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, tem que fazer uma operação com a Etiópia para trazer respiradores para cá. E o presidente disse que não foi por conta disso, de falta de UTIs e respiradores, que morreu gente por Covid. Depois ele teve que se retratar, voltou atrás sobre essa declaração dele. A gente sabe do aperreio dos governadores, sabe da dificuldade de adquirir respiradores. Até hoje, por exemplo, o consórcio aqui Nordeste, do qual faz parte do Maranhão, tomou um calote. Diante de uma emergência, todo mundo sabe, na emergência a pessoa quer adquirir logo os respiradores. E o consórcio Nordeste, em grande parte, não obteve esses respiradores, pagou e não recebeu. Então, o presidente deveria ter lembrado disso, além de queria também colocar a responsabilidade só para os governos. Como ele disse, que o STF proferiu aquela decisão que dava autonomia para os governadores tomar as atitudes relacionadas ao coronavírus. Ou seja, ele disse que não podia fazer muita coisa, porque o STF limitou, né, os poderes dele. Quando, na verdade, o presidente da República poderia, Adalberto, ter convocado uma grande reunião, convocado aí os governadores para fazer um grande pacto, no sentido de que eles pudessem atuar juntos, a Força Federal, os governos dos estados, no combate ao coronavírus. Como, na verdade, isso é importante destacar, no começo havia uma revanche muito grande, né, entre o presidente da República e os governadores, ou seja, uma crise muito grande. Então, o presidente falou isso ontem, mas a notícia boa, Adalberto, em relação à vacina, isso sim, né, o governo brasileiro espera aí até novembro 100 milhões de doses, e além disso vai fazer um acordo para importar tecnologia, né? Então isso é muito importante, essa é a notícia boa. A gente espera que até o final do ano a gente consiga aí, Adalberto, né, já pelo menos iniciar a vacinação aqui no Brasil. Além disso, paralelo a isso, o governo de São Paulo também, se por um lado o presidente da República faz esse acordo aí com a Inglaterra, por outro lado aqui o governo de São Paulo também já há aí umas tratativas com a China, com a vacina da China. Então, são duas notícias positivas aqui para o país, para o Brasil. Ainda bem. Precisávamos realmente dessas notícias positivas, João. Agora, o governo federal deixou a desejar e a história há de julgar, né? A história de julgar o procedimento. A gente viu aqui, você já divulgou, inclusive, pesquisas de opinião pública mostrando que as pessoas não aprovaram as medidas que foram tomadas ou que deixaram de ser tomadas durante esse período de pandemia. Uma das coisas principais que o presidente deveria ter feito é dar o exemplo, como presidente de uma nação como o Brasil, dar o exemplo e, por muitas vezes, foi o contrário disso, né? Fora os aspectos relacionados ao uso da cloroquina, sem comprovação científica e outros aspectos, a gente levantaria aqui vários deles. Infelizmente, a conduta foi lamentável durante esse período especial de pandemia aqui no Brasil. Ainda bem que a gente contou com um Congresso Nacional atuante, os governadores viram que a coisa não ia acontecer. Exatamente, os governadores. E arregaçaram as mangas e conseguiram eles, unidos, fazer com que o impacto não fosse tão grande. Claro que foi enorme, vidas foram perdidas, uma vida já é um impacto considerável, mas poderia ter sido bem pior se os governadores não tivessem, de fato, se organizado e tomado algumas atitudes e o Congresso não tivesse agido com a agilidade que teve, com a rapidez que teve nesse período. John, a gente está aí, entrou o mês de agosto, né? Existem aqueles prazos obrigatórios da legislação eleitoral. Tudo bem que a eleição ficou para o mês de novembro, mas é preciso que os partidos fiquem atentos a isso. Já há um preparo, umas indicações de preparos para as convenções partidárias. Existe uma série de mudanças e é preciso que os partidos se interem sobre essas mudanças também, porque a gente observa que nas últimas eleições, mesmo com uma legislação já consolidada, ainda assim, na prestação de contas, muitos partidos tiveram dificuldades na própria organização de atividades como essas. Foi complicado. Então, é preciso esse ano, mais do que nunca, atentar para esse detalhe, não, John? E eu chamo a atenção, Adalberto, o que está acontecendo hoje.
você vê todos os dias pré-candidatos fazendo reuniões, aglomerações. A gente não vê aí, por exemplo, uma atuação mais forte, né, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público em relação a esse tipo de aglomeração. Para você ter uma ideia, no interior, essa semana, lá em Lago da Pedra, uma pré-candidata, colocou uma micareta na rua, né, mais de 1.000 pessoas aglomeradas ali, como se já fosse época, né, de fazer isso. Então, é preciso chamar atenção para isso, acho que isso é importante, para que haja uma fiscalização maior. A pandemia não acabou, no Maranhão, pelo contrário, também não, ainda mais no interior, que os índices ainda são altos, então é necessária essa fiscalização, não só no interior, que também em São Luís vem acontecendo diariamente isso, né? Essas aglomerações, comícios, parece que é show, né? A gente lembra do caso da live, que divulgou na semana, uma live que houve, e agora são pré-candidatos aí fazendo essas aglomerações, e é preciso que haja uma atitude mais forte aí da Justiça Eleitoral, do Alberto, em relação a isso, para que se cumpra realmente, né, todas as medidas que foram aí implementadas pela Justiça e pelo governo do Maranhão. É necessário cumprir essas orientações. John, até o final deste mês de agosto, a tendência é que a gente já tenha de fato uma definição dessas pré-candidaturas, por exemplo, à Prefeitura aqui na capital, com os partidos definindo de fato que apoios darão. A gente viu que essa semana foi a semana também de vários partidos declararem esse apoio aos candidatos. Quer dizer, está chegando a hora, os prazos estão terminando e a gente deve ter uma definição, inclusive, mais ou menos de quantos pré-candidatos teremos em São Luís de fato, Olha, né? Hoje, Adalberto, nós temos basicamente 13 pré-candidatos aqui em São Luís, e faltando apenas 2 partidos se decidirem, né? O PT, que por ocasião de um ajuste nacional, PT e PCdoB, ou seja, o PT depende da questão nacional. Já o MDB, que é outro partido também que não definiu, depende só da questão local, depende deles mesmos. Mas do PT, que pode apoiar aí, Adalberto, o Rubens Pereira Júnior, mas eles esperam uma contrapartida do PCdoB em outras capitais. Nós falamos isso essa semana. Essa semana ainda haverá uma reunião da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, em que ficará acertado, né? Como serão essas alianças com o PCdoB nas capitais, incluindo São Luís. Mas tudo indica, sim, que o PT apoiará o Rubens. O MDB já faz um pouquinho mais de charme, né? Conversa com todo mundo, está namorando com todo mundo, ainda não sabe com quem vai casar. Mas há a possibilidade aí do próprio Neto Evangelista, que recebeu o apoio do PTB essa semana, há a possibilidade de Carlos Madeira, e também não se descarta aí o Brad e o Adriano Sarney, que são possibilidades aí do MDB apoiar aqui na capital. Então eu creio o seguinte, Adalberto, que na próxima semana, esses 2 partidos já tenham definido os seus pré-candidatos aqui na capital, e aí fecha o ciclo, né, com 13 pré-candidaturas e com todos os partidos aí, né, já arrumadinho com seus pré-candidatos. Obrigado, viu, John? Bom final de semana. Até segunda. João Coutry, nosso comentarista de política aqui do Bom Dia. A gente vai continuar falando de eleição porque foi realizado um encontro técnico para alinhamento das operações dessas eleições de 2020. Lembrando que esse ano o pleito será realizado dia 15 de novembro. De máscaras e respeitando o distanciamento social, a Segurança Pública se reuniu com o Tribunal Regional Eleitoral para apresentar o planejamento para as eleições em 2020. Este ano, o primeiro turno da eleição está previsto para o dia 15 de novembro. Além da mudança na data, o pleito terá uma série de medidas e mudanças à parte devido à pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral já determinou a questão do não uso, digamos assim, da biometria, né? Isso foi uma providência importante no sentido de agilizar um pouco a votação. Além disso, todos os cuidados com higienização, distanciamento e o uso de equipamentos de proteção individual serão obrigatórios e, portanto, motivo de uma fiscalização ainda mais rigorosa por parte dos órgãos de segurança. Nós teremos que ter medidas que protejam as condições sanitárias para a participação no processo eleitoral. Nós devemos organizar, junto com o Corpo de Bombeiros, a força mais especializada para isto, é o controle do comparecimento dos cidadãos. Preservar a distância, evitar a aglomeração nas filas e garantir o direito do voto com tranquilidade, inclusive no aspecto sanitário. O evento é um dos primeiros realizados de forma integrada antes do processo eleitoral. No Maranhão, 4.758.629 pessoas estão aptas a votar.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, todo o planejamento para as eleições deste ano já está definido, mas disse ainda que o comportamento da pandemia da Covid-19 ainda pode provocar alterações nesse processo. Durante o evento foi apresentado o plano de atuação integrada que segue as diretrizes nacionais. Parte das ações de atuação dos órgãos de segurança ainda estão sendo traçadas, como a distribuição do Exército Brasileiro nos municípios do estado. Vai exigir, nessas medidas de coordenação que serão traçadas agora, algumas necessidades de coordenação da organização, do acesso do pessoal aos locais de votação e bem como as medidas protetivas, as medidas de prevenção para a contaminação pelo coronavírus, que o pleito eleitoral desse ano possa ocorrer na mais perfeita tranquilidade. É a torcida com certeza de todos nós. Olha, São Luís vai receber uma unidade de longa permanência para o acolhimento de idosos aqui na capital. Nesta quinta-feira, as obras foram vistoriadas. A primeira casa de longa permanência para idosos vai ser gerenciada pelo Instituto Pobres Servos da Divina Providência, que já atua há 30 anos em São Luís, e a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. É uma alegria poder cuidar de quem nos cuidou, né? Acho que isso é muito importante, acho que assim a gente tem que ter muito zelo pela pessoa idosa, não só porque ela é idosa, mas é uma pessoa que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, porque também vamos chegar lá, né? Atualmente, a Prefeitura assiste cerca de 16 idosos, por meio das unidades de acolhimento. Quando a casa estiver pronta, mais 20 idosos serão acolhidos. A unidade vai dar prioridade a quem não foi recebido pelos familiares depois de internações, no período de pandemia do novo coronavírus. Aqui está pensado uma equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo, pedagogo, terapeuta. Então, um conjunto de atividades que possibilitem, primeiro, a qualidade de vida desse idoso. A casa tem mais de 494 metros quadrados. Aqui os idosos em situação de vulnerabilidade irão receber cuidados de saúde, psicológicos, terão alimentação. E o que mais eles precisam nesse momento? Abrigo. Chegar a 70, 80, a 90 anos e a Prefeitura de São Luís ter a oportunidade de ter um espaço como esse para poder acolher estas pessoas, que tanto já contribuíram para a nossa cidade, é motivo de muita felicidade. Então, a nossa gestão, eu sempre tenho dito isso, nós temos cuidado das pessoas. É uma gestão que cuida das pessoas, é uma gestão que cuida das crianças, é a gestão que cuida dos jovens, é a gestão também que cuida dos idosos. É hora de conferir nessa sexta-feira a previsão do tempo. Será que vai chover, gente? Em São Luís, hoje, tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva, sim, mas uma chuva isolada. A mínima vai ser de 25 e a máxima de 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Olha a mínima, 20, a máxima 36 graus. Em Caxias, hoje, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, hein? Mínima de 23, máxima de 33 graus. Vamos para mais 3 cidades no nosso mapa, a parceria com o LabMédico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A gente tem Bacabal, Itapecurubiri e Balsas. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá. A mínima vai ser 24, a máxima 33. Vamos ver como é que vai ser a situação lá em Itapecurubiri. Céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 24 e a máxima também lá em cima, 32 graus. Região sul agora, Balsas com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 34, bem quente em Balsas aí. A gente abraça o pessoal que acompanha a nossa programação na região sul do estado do Maranhão, tá bom? Obrigado você que acompanha com a gente o Bom Dia aqui nessa manhã de sexta-feira, gente. Você, final de semana, está chegando e você acompanhando o nosso Bom Dia, está chegando inclusive aí o Dia dos Pais, né? Então a gente já deixa aqui antecipadamente o nosso abraço a todos os pais que acompanham a nossa programação. No próximo bloco você vai ver, começa a entrega de um residencial na região do São Francisco e a gente vai ver também estudantes do ensino médio passam a receber chips para acompanhar as aulas aí digitais. Você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo aqui no Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e 49 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa sexta-feira, ligado com a gente em todo o estado, muita gente acompanhando a nossa programação pelas redes sociais em outros estados, um abraço aos amigos aí em Brasília acompanhando a nossa programação, em São Paulo também acompanhando o Bom Dia Maranhão nessa manhã de sexta-feira, vamos juntos até às 8 horas da manhã.
Segunda-feira, você sabe, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Nessa segunda-feira, a gente já avisa você aqui, a gente vai falar sobre esse tempo de pandemia e as pessoas que repensaram suas carreiras nesse período. O que fazer diante dessa situação? Alguns trabalhos, algumas atividades profissionais estão sendo, inclusive, repensadas e passando por adaptações. Esse é o tema do Bom Dia na segunda-feira, do nosso quadro Trabalho e Emprego. Agora, quando o assunto é a busca por emprego, recolocação profissional, muita gente esbarra em dificuldade na construção correta, por exemplo, de um bom currículo, fundamental, inclusive, para dar uma boa impressão, né? E aí a nossa equipe de reportagem vai apresentar sugestões de como auxiliar os candidatos nessa missão. O Ludovicense ganhou esta semana mais um aliado na busca por recolocação no mercado de trabalho. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo iniciou as atividades para auxiliar os candidatos a emprego em diversos aspectos, como preparação para entrevistas de emprego, formulação adequada de currículos, além de oficinas e cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Criado por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, o espaço vai funcionar de segunda a sexta, das 9 às 13 horas, oferecendo gratuitamente qualificação profissional. Entramos em operação exatamente no momento agudo em que a crise da pandemia gerou muito desemprego, quebrou muitas empresas e então nós vimos com um serviço, um menu de serviços que orienta as pessoas a empreenderem e que também serve para intermediar a questão do emprego e também o seguro-desemprego. A secretária adjunta de Desenvolvimento Sustentável destaca o centro como importante meio de desenvolvimento socioeconômico no cenário atual. É um serviço público, né, que vem ao encontro dessa necessidade, principalmente agora no momento que nós estamos passando, né, da pandemia. O centro também oferece a Sala do Empreendedor, com suporte e orientação para quem pretende empreender, principalmente no meio de uma crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. A parceria com o Sebrae vai oferecer formalização e capacitação a futuros empreendedores e pequenos empresários, principalmente em um momento de incertezas. Durante esse processo da pandemia, o Sebrae desenvolveu várias capacitações online e a gente está estendendo essas capacitações também para a nossa rede de parceiros, como a Sala do Empreendedor. Então, a proposta é que a Sala do Empreendedor aqui da Coab também possa oferecer capacitações online para os empresários aqui do território. Como medida de proteção e para evitar aglomerações, o centro está funcionando por agendamento através do WhatsApp 98 98298-0749. Um abraço aos amigos que acompanham aqui na capital nosso Bom Dia Maranhão, na Liberdade, Norte da Quarta. Você que é ligado no centro também chegando para trabalhar e ligando a TV aqui no nosso Bom Dia. Mais de 250 famílias que viviam em palafitas na região do São Francisco, aqui na capital, começaram a receber as chaves de suas casas próprias. Aqui todo mundo tem uma história para contar das condições em que morava. A casa está tortinha, estou com medo de cair já. Ali que eu não estou mais nem enchendo água assim muito, porque o peso da água e eu mais ainda. A casa que eu moro se encontra um pouco deteriorada, né? Que é palafita, inclusive eu já não estava mais morando na casa, eu estava afastada da minha casa porque estava num ambiente mágico, já que não tinha como suportar a gente estar morando lá. Elas são moradoras da região da Ilhinha, na área de Palafitas, onde também mora o seu Juvenal. Essa emoção aí, que só dá para ver nos olhos, é de quem veio receber o próprio apartamento e vai morar bem longe do mangue. Um presentão do Dia dos Pais. Presente que Deus me deu. Por tudo que eu passei, mas Deus me deu. Os moradores são beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega das chaves de 256 unidades do residencial José Chagas, na Ilhinha, iniciou nesta quinta-feira. Durante 2 dias, em horários alternados, eles vão receber as chaves na sede da Secretaria de Cidade e Desenvolvimento Urbano. O procedimento da entrega a gente quis facilitar ao máximo a vida deles. Então, o que foi que nós efetivamente fizemos? A logística que eles vão cumprir, eles vão chegar, vão assinar um contrato com a Caixa, receber as chaves da construtora, Amorim Coutinho, e em diálogo com a Equatorial a gente conseguiu que eles montassem um posto de atendimento aqui. Então eles já podem solicitar a ligação de energia. O
O residencial contempla moradores dos bairros Ilhinha, Portelinha e Vila Jumento e tem 8 blocos, cada um com 32 apartamentos. Nesta sexta-feira, a entrega das chaves continua para os beneficiários dos blocos 4, 3, 2 e 1. A gente agora é só se mudar, comprar móveis novos, né? Que a gente não tem, um pouco a gente tem, mas a gente vai levar e Deus vai abençoando e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Boa sorte para todos aí que receberam os imóveis, né? Que bom, Deus já está abençoando, né? E vai continuar abençoando se Deus quiser, que bom. Vida nova, vamos em frente. Olha, começou ontem a distribuição de chips para estudantes da rede pública estadual. Ao todo, o estado adquiriu 90 mil chips de dados para serem entregues prioritariamente aos matriculados na terceira série do ensino médio. Com o chip agora, da onde eu estiver, eu vou poder acessar as videoaulas, fazer as atividades pelo aplicativo. Os chips que darão a Clara Bianca e a todos os estudantes do terceiro ano acesso aos conteúdos digitais começaram a ser distribuídos nesta quinta-feira. Os 90 mil chips adquiridos pela Secretaria de Educação foram a alternativa encontrada pelo governo do estado de garantir o acesso dos alunos às aulas digitais disponibilizadas pela Secretaria e, assim, não comprometer a participação dos estudantes no Ensino Nacional do Ensino Médio, o Enem. Serão fundamentais para o estudante seguir estudando e concluir o terceiro ano, seguir se preparando bem para o Enem, para os vestibulares, como o vestibular da UEMA, e acima de tudo para que ele possa se manter conectado com a escola. O principal é isso, nós não abrimos mão da convivência do ambiente escolar e a internet democrática e disponibilizada para esses estudantes vai permitir isso. Obedecendo às regras de segurança sanitária, a SEDUC realizou a entrega simbólica aos líderes de turma no auditório do Centro Educa Mais, João Francisco Lisboa, no centro da cidade. Essa medida vem para diminuir o impacto que a pandemia criou, tanto na vida dos meninos quanto nas nossas. Porque o que é a escola sem o estudante aprendendo? Né? A escola só existe se o estudante estiver aprendendo. Excelente medida. Neste primeiro momento estão sendo distribuídos parte dos chips que já foram entregues pela operadora contratada. E a previsão é de que a entrega para todo o estado seja concluída ainda dentro do mês de agosto. O pacote de dados para cada chip será de 20 gigas por mês para que os estudantes possam acessar os conteúdos educacionais e assim terem condições de se prepararem para o Enem e outros vestibulares. Para a vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas do Maranhão, os chips vão promover a inclusão digital tão fundamental nesses tempos de novos aprendizados. Esse momento é muito importante porque nós precisamos pensar na inclusão digital dos estudantes no nosso país. Importante essa ação. Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Semana que vem a gente vai falar sobre reforma tributária. A gente tinha previsto falar sobre o assunto hoje, inclusive ouvindo o setor produtivo, não funcionou, não deu certo. A gente teve um probleminha no contato com a nossa fonte, mas na semana que vem a gente volta ao tema que é extremamente importante, debate nacional sobre a reforma. E o Bom Dia, claro, vai tratar do assunto. Bom final de semana com muita paz, muita saúde. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, hein? Domingo está chegando com paz no coração. Tchau, tchau, até segunda.